Olá! Dando continuidade aos vídeos sobre as pesquisas desenvolvidas pelos integrantes do Laboratório de Pesquisa em Memória e História da Educação, o LAPEM, hoje o mestrando João Lúcio Mazini, do Programa de Pós-Graduação em Currículo e Gestão da Escola Básica, apresentará um pouco da pesquisa que vem desenvolvendo. Boa tarde, me chamo João Lúcio Mazini da Costa, sou orientando do professor Alberto Damasceno, e essa gravação aqui é decorrência das atividades do nosso grupo de pesquisa, o LAPEM, e eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa que versa sobre a higiene na educação republicana, abordando principalmente a implantação da doutrina higienista na instrução primária pública paraense entre 1890 e 1897. A doutrina higienista, ela tem por objetivo, a higienismo tem por objetivo dotar a população de preceitos que levem à conservação e à manutenção da saúde. Essa saúde pode ser pública ou individual. Bom, ela começa a ser aplicada nas escolas em decorrência da situação da cidade e do estado do Pará nesse período. E qual é esse período da história do Pará? O período que estamos vivendo é de transição da monarquia para a república. E a instalação da doutrina se dá exatamente no período republicano. E o nosso período abarcando de 1890 a 97, até o presente momento definido, tem como característica principal a existência de escolas que eram regidas, acontecia a instrução pública na casa do professor ou em casas alugadas. Então, a primeira característica da instrução pública é que nós não tínhamos nos grupos escolares. Era feita na casa do professor. Em virtude disso, era fundamental que houvesse uma política de Estado que levasse à modificação da situação social, econômica e de saúde da população paraense e principalmente dos estudantes. Por quê? A cidade de Belém, no estado do Pará, era cortada, era cheia de doenças endêmicas e outras não. Era a varíola, a febre amarela, a escarlatina, a tuberculose, a sífilis. Então, todas essas doenças faziam com que a cidade de Belém fosse um centro de propagação e desenvolvimento. E esse momento que nós estamos estudando nos permite analisar os dias de hoje, mas isso é para mais adiante. Em virtude disso, os governos republicanos começaram a surgir a partir do dia 16 de novembro de 1889, começaram a intervir na instrução pública para dotar a instrução pública dos princípios higienistas, da doutrina higienista. E o que vem a ser essa doutrina higienista? São políticas que têm por objetivo fazer com que os alunos, masculinos e femininos, tivessem procedimentos que levassem à conservação da saúde. Exemplo, limpeza dos dentes, limpeza das orelhas, dos cabelos, andar aseado, bem vestido. Só poderia estudar quem não tivesse doenças infecto-contagiosas. Por quê? Porque o estado do Pará, essa época, era marcado profundamente por doenças. E os republicanos que surgem a partir de 16 de novembro de 1889 vão desenvolver políticas educacionais, políticas na instrução pública, que têm por objetivo melhorar a raça paraense, melhorar a raça brasileira. Eles acreditavam que a instrução era um mecanismo que permitiria a mudança de comportamento da população. Através da instrução destinada aos alunos e alunas, haveria uma mudança de comportamento. Essa mudança de comportamento levaria fundamentalmente à incorporação de mecanismos de preceitos de ordem higiênica. Como eu falei anteriormente, manter roupa limpa, andar aseado, limpo e cheiroso. Por quê? Porque a maioria da população estudantil a esta época vivia nas baixadas da cidade de Belém, vivia em áreas que não eram propícias a viver condignamente. Viviam em áreas alagadas, não tinha saneamento, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha os requisitos básicos que hoje nós achamos necessários para se viver condignamente. E
Em decorrência dessa situação que nós nos referimos, à existência de doenças infecto-contagiosas na cidade de Belém, era necessário que o governo republicano, como foi dito anteriormente, tivesse como política para os estudantes, masculinos e femininos, os preceitos higiênicos, como a mão limpa, cortar cabelo, limpar as orelhas, ter alimentação condizente. E as escolas era o caminho que eles encontraram para que levasse à mudança de comportamento. E as escolas que estão aqui na cidade de Belém e no estado do Pará, ela tem aquela característica que eu já disse anteriormente, que eram na casa dos professores. E essas casas desses professores e casas alugadas não eram adequadas aos preceitos higiênicos. Então nós vamos encontrar uma grande divergência entre o que é preconizado nas legislações e a realidade dessas escolas públicas, dessas escolas que eram prédios alugados, sem as mínimas condições para o desenvolvimento de uma cultura de instrução pública que levasse ao higienismo. Então, esse é o grande problema que nós vamos encontrar quando nós estudamos a doutrina higienista nas escolas públicas. É que é feita uma legislação, vários decretos, várias leis editadas ainda no governo do governo do Justo Sherman, que foi o primeiro governo republicano, do Lauro Sodré e do Paz de Carvalho, é feita uma série de legislações. Essas legislações têm por objetivo preparar os mecanismos que levassem os professores a ensinar os alunos a ter higiene. Por quê? Porque esses alunos não tinham os conhecimentos higiênicos necessários para viver em sociedade tal qual eles preconizavam que eram necessários para que o Pará e o Brasil se tornassem um país desenvolvido, e desenvolvido no sentido que eles pudessem chegar na Europa como eles sim desejavam. Então, para que nós fizéssemos essa pesquisa, nós trabalhamos com a documentação do Arquivo Público do Estado do Pará, da Biblioteca Pública e uma bibliografia de referência que foi fornecida pelo nosso orientador. Até o presente momento, nós encontramos o higienismo com duas características principais. Um era os prédios, o higienismo dedicado aos prédios, outro ao corpo dos alunos. Basicamente, essa é a nossa pesquisa e adiante nós vamos explicar melhor. Muito obrigado, boa tarde.